pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a receita passo a passo de um panetone caseiro delicioso em 3 sabores, tradicional, chocotone e goiabada. Essa receita usa ingredientes simples e o resultado é muito bom. Vamos lá então? Para fazer a primeira parte da nossa receita, a nossa esponja, a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 7 gramas de sal, 400 ml de água morna, 40 gramas de fermento biológico fresco, ou se você preferir usar aquele fermento seco, você pode usar a metade, 20 gramas. Para fazer a segunda etapa da nossa receita, a gente vai usar 200 gramas de açúcar branco refinado, 12 gemas, 500 gramas de trigo, 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, então você já pode tirar da geladeira, 100 ml de água e uma colher de sopa de essência de panetone. Para os recheios, a gente vai usar 100 gramas de uva passa e 150 gramas de frutas cristalizadas para fazer o panetone tradicional. Para fazer o panetone de goiabada, a gente vai usar 250 gramas de goiabada cortada em cubos pequenos, e para o chocotone a gente vai usar 250 gramas de gota de chocolate forneável. A gente vai deixar as uvas passas de molho em água ou então em algum suco da sua preferência. A quantidade de água ou suco é o suficiente para cobrir as uvas, e a gente já vai deixar ela aqui de molho para ela já ir hidratando enquanto a gente vai fazendo a nossa massa, porque ela precisa ficar de molho pelo menos 40 minutos, tá? E depois é só escorrer para rechear o panetone. A gente vai passar a nossa goiabada cortada em cubo e as gotas de chocolate em um pouco de trigo, porque isso evita que o recheio desça para o fundo. E no caso da goiabada, também ajuda a manter esses cubinhos separados. Então você corta e já vai passando no trigo antes de juntar elas num potinho. E agora então que a gente já tem toda a lista de ingredientes, vamos então ao modo de preparo. Para fazer a esponja, a gente vai colocar o fermento e a água morna. Lembrando que não pode ser muito quente, senão o fermento não funciona, tá? Coloca a água para esquentar um pouquinho e vai testando na mão. Ela já tá boa quando tá morninha o suficiente para não queimar a sua mão, tá? Para não queimar aquela parte das costas da mão. Se ela estiver queimando, se você experimentar a água, ela estiver queimando, estiver doendo, não usa, tá? Espera ela esfriar um pouquinho, porque se você usar água muito quente, ela vai matar o fermento, ele não vai funcionar. Eu vou então misturar o fermento na água e depois que o fermento estiver bem dissolvido, a gente vai acrescentar o sal, mexe um pouquinho e aos poucos eu vou colocando a farinha de trigo, sempre mexendo bem. Eu tô usando um garfo que mistura essa massa bem melhor do que a colher, mas se você não quiser usar nem garfo nem colher, você pode usar a mão mesmo. Depois de colocar toda a farinha e misturar bem, é a hora de sovar a massa. O truque é a gente ir esticando. Eu vou fazer a massa aqui mesmo na tigela, mas se você preferir, você pode colocar numa bancada. Só lembrando que essa massa é bem grudenta, tá? Então, depois você vai precisar tirar a massa da bancada, depois que você tiver sovado ela, vai ter que retornar para a tigela, e aí, caso você queira fazer na bancada, o ideal é que você tenha aquela espátula para você conseguir tirar essa massa toda da sua bancada, senão vai ser um pouco difícil de fazer isso. A gente vai sovar a nossa massa por 5 minutos aproximadamente, e aí depois de sovar, a gente já pode deixar essa massa aqui na tigela descansando até ela dobrar de tamanho. Eu vou deixar por aproximadamente 1 hora. Minha esponja já dobrou de tamanho, então é a hora de começar a segunda etapa da nossa receita, onde a gente vai acrescentar à nossa esponja o açúcar, as gemas, a manteiga e aos poucos a gente vai acrescentando o trigo e a água, mexendo sempre muito bem. Depois de usar toda a água e todo o trigo, depois de deixar a nossa massa bem homogênea, mexendo bem, misturando, deixando tudo bem misturadinho, é a hora de colocar a essência de panetone, que vem só agora no final da nossa receita.
a gente coloca só agora e aí mistura mais um pouco e pronto, tá? A nossa massa já tá prontinha, a gente já pode dividir em porções do tamanho que você preferir, tá? Dependendo aí também da forma de panetone que você tem, se ela é maior ou menor. Eu vou separar a minha massa em 2 porções de 500 gramas e 2 porções de 450 gramas. Eu vou fazer os meus bem recheados, então eu vou usar 100 gramas de passas e 150 gramas de frutas cristalizadas para um único panetone, misturando essa porção de recheio a uma porção de 500 gramas de massa, tá? Que eu separei. Fica uma delícia, sim, fica bem recheado, fica bem gostoso, mas se você quiser economizar um pouquinho, ou se você não gostar muito desse recheio, você pode usar essa mesma quantidade de recheio para fazer 2 panetones, ou seja, pode misturar esse recheio em uma porção de 1 kg de massa, ou então você pode usar a metade de cada recheio para misturar a 500 gramas de massa. Então usa 50 gramas de passa e 75 gramas de frutas cristalizadas. O de goiabada você pode diminuir a quantidade de recheio também, se você quiser, mas eu achei que ficou perfeito, a quantidade ficou ideal, assim, 250 gramas para cada panetone, misturando esse recheio, né, esses 250 gramas, a 500 gramas de massa. Para o chocotone, eu vou usar 250 gramas das gotas de chocolate forneável para 2 panetones. Vou misturar os 250 gramas a 900 gramas de massa e depois vou dividir em 2 partes, ficando 450 gramas cada um. Depois de misturar os recheios, é só a gente formar uma bolinha e colocar na forma de panetone. Se você quiser, você pode lavar a mão e untar com óleo para deixar a bolinha bem perfeita, mas isso é opcional. Agora que os panetones estão todos nas suas forminhas, a gente vai deixar eles aí descansando até dobrarem de tamanho. Eu deixei por aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Depois dos nossos panetones dobrarem de tamanho, a gente vai então colocá-los numa forma. Eu estou usando aqui uma redonda de pizza e vamos fazer um corte em X aqui na parte de cima, bem no meio dos nossos panetones, e colocar também um pedacinho de manteiga, aquele pedacinho de 8 gramas aproximadamente. A gente vai colocar um pedacinho em cima de cada um e vamos levar então esses panetones aqui ao forno, já pré-aquecido em 180 graus, até eles ficarem douradinhos. Os meus ficaram 50 minutos. Depois de assar, o resultado é esse aqui. A massa fica super fofinha, os meus ficaram bem recheados, ficou uma delícia. E se você fez com a gente, conta aqui nos comentários o que você achou. Essa é uma receita que vale muito a pena fazer. A qualidade desse panetone é incrível, ele fica bem molhadinho, é uma opção bem bacana para fazer em casa, para dar de presente e para vender também. Dá para fazer sucesso com esse panetone, ganhar muitos elogios e também, é claro, ganhar uma renda extra aí no final do ano. Eu espero então que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo. E para ficar por dentro de mais vídeos como esse aqui, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você ser avisado e não perder nenhuma das nossas novidades. Eu vou ficando então por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!